Primeiro livro, Gênesis, capítulo 28. Louvado seja Deus. Versículo 11. Nós vamos do 11 ao 22. Como tem alguns irmãos que se levantaram, quem puder ficar de pé. Glória a Deus. Até o 22, viu, amados? E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma pedra, uma das pedras daquele lugar, e pôs em seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de... Esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Coloca a mão na altura do seu coração. Fala assim comigo, igual a mim. Diga: Deus. Não, está fraco. Diga: Deus, cumpra as suas promessas em minha vida. Pode sentar agradecendo ao Senhor. Você está diante de uma narrativa que o cenário não é favorável. Se você já leu esse capítulo, você vai ver que Jacó se encontra no deserto. Coloca a imagem que eu mandei para vocês. Jacó se encontra no deserto, mas para você entender por que ele viu tudo isso, nós precisamos voltar a alguns capítulos. A Bíblia vai dizer que no momento que Esaú, seu irmão de Jacó, ele volta faminto, ele volta com fome, e está lá Jacó, esperto, fazendo guisado, e ele vai dizer: me dá um pouco desse guisado, me dá um pouco desse alimento, e ele vai dizer: para que eu possa lhe dar, você tem que me entregar algo. A primogenitude, ela tem que vir para as minhas mãos. Amados, o que era primogenitude naquela época, como é hoje? Tudo de um pai passava para um filho. Esaú, faminto, sem raciocinar, porque quando nós estamos com fome, raciocinamos bem menos. Ele disse: para que me serve isso daqui? Serve para nada, é só um título. E ali foi travado na terra e no céu. Eu abro um parênteses aqui para dizer para vocês: tem coisas que nós estamos achando que é só palavras, mas são ações que chegam um dia para as nossas vidas. O texto menciona que ele é enganado, mas tinha uma segunda pessoa para que isso pudesse acontecer. O que era? Ele tinha que se passar por Esaú diante do seu pai. Não era difícil. O pai já tinha perdido os sentidos, e um deles era a cegueira. Ele não tinha mais visibilidade. Junto com a sua mãe, ele se veste aparentemente igual a Esaú, homem de caça, peludo,
E ele vai falar com seu pai, ele se dirige ao seu pai para pedir a bênção, para que a bênção fosse completa. E o interessante é que Isaac vai dizer: a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Junto com a sua mãe, ele engana seu pai. Esaú descobre. E há uma contenda no meio desses dois irmãos. O que aconteceu? Jacó pega as suas trouxas e foge. E ele vai para esse cenário que nós estamos vivenciando agora nessa narrativa bíblica. Um homem que estava com a família, agora está só. Um homem que era guardado, agora é fugitivo. Sem pai, sem mãe, sem destino, sem direção, sem perspectiva. Perceba que o texto diz que ele pega por uma pedra e coloca como um travesseiro. Porque no deserto não tem nada, amados. Muitas vezes nós estamos na bonança e procuramos desertos. Já parou para pensar nisso? Tem coisas que você diz assim: se eu não tivesse dito, se eu não tivesse feito, se eu não estivesse naquele lugar, eu não estaria enfrentando tudo isso hoje. Então, são sementes, as nossas decisões são sementes para o amanhã. Então hoje, quando nós olhamos a nossa vida, nós precisamos entender: foi algo que eu plantei lá atrás. Tem gente hoje que vive coisas boas ou ruins, mas entenda, não depende do seu irmão. Foram sementes que nós jogamos ao léu, sem direção, achando que ia ser novo, porque nós temos essa perspectiva: eu sou novo, eu consigo, eu faço, eu reajo. Só que tem um porém: um dia a conta chega, um dia a vida cobra, um dia o Senhor nos lembra. Ele se encontra no deserto, só que tem um porém, amados. O que porém é esse? Muitas pessoas acham que deserto é escravidão, que deserto é abandono. Na verdade, deserto fala mais de Deus do que de mim. Porque é no deserto que Deus se revela como Ele é. Porque na nossa pequenez, na nossa fragilidade, quando falta esforço, quando falta ânimo, quando nós dizemos: eu não consigo mais, parece que eu estou em um deserto. As portas se fecharam, as amizades foram embora, o casamento está abalado, a empresa está para fechar, as finanças desorganizadas, o recurso não existe mais. Amados, parece que você está descendo com uma bicicleta numa ladeira sem freio. Você diz assim: eu não sei mais o que é que vai acontecer. Se alguém passasse por Jacó naquela época, ia dizer assim: acabou, não tem mais jeito para esse homem. Porque é assim que um homem nos olha. Já parou para pensar que tem pessoas que quando você chega arrumado, bonito, aquele perfume que só você tem, todo mundo olha para você de forma diferente. Chegue com uma havaiana, uma bermuda rasgada, sujo, maltrapilho, a mesma pessoa vai olhar com você como o quê? Com desdém. E até semana passada estava em Trancoso, na Bahia. Olha como está agora. Quebrou, perdeu. Vai ter até gente com audácia de dizer: e eu soube de uma conversa, perdeu foi tudo. Por quê? Porque no momento do deserto, onde era para alguém estender as mãos, alguém larga. Porque vai dizer: vai queimar meu filme, vai queimar minha fita, minha imagem. Só que eu quero dizer aqui para você nesta manhã, que tem um Deus, que mesmo você no deserto, Ele não lhe abandona. Alguém pode ter largado a sua mão no momento mais difícil da sua vida. Você pode até ter dito assim: essa fase eu vou passar porque alguém vai estender as mãos. E você se decepcionou. Porque não foi como você projetou. Não foi como você arquitetou. Na verdade, houve mais uma frustração do que um problema do deserto. Porque deserto você já sabia que estava. O que mais lhe machucou foi: aquela pessoa que eu tanto amava e confiava, não está mais comigo. Me deixou no meio do caminho. Só que eu vim aqui nesta manhã com a incumbência para dizer para você
que Deus não olha para o cenário que você está vivendo. Deus não se limita ao que você está vivendo. Deus, na verdade, faz muito mais do que você pode ou deve imaginar. Porque o homem só faz se você estiver por cima. Eu duvido alguém prestar dinheiro para quebrado. Eu duvido alguém prestar um carro para uma pessoa que não tem nem condição de pagar uma passagem. Diz logo o quê? Vou nada, se bater não tem condição de pagar. Mas quando você está por cima, as oportunidades surgem. Vende até parcelado, não precisa nem dar entrada. Por quê? Porque o que está aparentemente sobre a frente daquela pessoa é alguém que tem a condição. Só que Deus conhece aonde nós podemos chegar. Deus sabe do que nós estamos enfrentando ou passando. Eu venho aqui para dizer para você, é nesse deserto que você vai dar a volta por cima. É nesse problema que surgiu que você vai dar a volta por cima. Tem alguém que não vai entender nada. Como foi que saiu do poço, como saiu dessa dificuldade, como alguém ajudou, se estava morto, escurrachado, se estava sem perspectiva, sem crédito. E você vai dizer, a mão de Deus foi que me sustentou nesse momento de aflição. Pega na mão do seu irmão e diga assim: tem momentos que é só a mão de Deus que vai nos sustentar. A questão é, Deus nunca vai fazer nada mediante a nossa dificuldade, a nossa situação. Ele faz porque Ele quer. E posso dizer para você? Ah, Deus faz assim, Deus vai fazer da forma dele. Deus não precisa da sua autorização para fazer nada. Você até pode ter a caneta, ter até o título. Só que nesta manhã eu estou dizendo para alguém aqui, o Senhor está dizendo, eu não dependo da sua ação para fazer. O que eu quero fazer eu vou e faço. Amados, é contraditório essa história. Como é que alguém enganou e ele vai sonhar vendo anjos subindo e descendo, e no final da escada tem Deus falando com ele? É porque Deus não olha com a sua visão, Deus olha com a ótica divina. Alguém pode ter pena, Deus tem misericórdia. Já parou para pensar que tem momentos nas nossas vidas que a gente diz assim, não vou ajudar não. Aí daqui a pouco alguém surge. Por quê? Porque Deus não enxerga como o homem vê. Vai ver, você está dizendo assim, pastor, porque eu estou passando por isso e eu estou vivendo assim. É porque alguém está dizendo, não tem jeito. Só que Deus está falando, eu conheço a sua trajetória. Eu sei quem é você quando dobra o seu joelho naquele quarto. Eu sei quantas vezes você tem chorado naquela cozinha. Eu sei quantas vezes você olha o saldo bancário e diz, meu Deus, ainda é dia 10 e eu preciso sustentar minha família. Deus está falando para um grupo de pessoas aqui, confia nele, porque a providência não vem da terra, a providência vem do céu. Contou com o irmão, diga assim, Deus trabalha baseado em promessas. Jacó vê deserto, Deus vê uma terra prometida. Jacó vê uma pedra, Deus está vendo um altar. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vulgo teria dito. É o Senhor dizendo para você, hoje eu estou tirando a carnalidade da sua visão, estou entregando a visão nova, para que você possa contemplar os meus feitos sobre a sua vida. Porque tem momentos, amados, que a gente está tão desmotivado, cabisbaixo, que a gente só consegue enxergar problemas, dificuldades. Alguém apresenta um projeto e você diz, não vai dar certo, e você se antecipa em falar. Você pega uma história, uma narrativa de alguém e diz, se aconteceu com fulano, vai acontecer com Beltrano. Se aconteceu com Beltrano, vai acontecer comigo. Mas posso dizer para você, o Senhor trabalha individualmente, Ele não trabalha com cópia, o Senhor é individual. Você está entendendo? Não significa que na vida de alguém deu errado, que a sua vai dar. Significa que quando você se ajoelha, dobra o seu joelho, clama ao Senhor, Deus dos céus responde a sua oração. Pega na mão do seu irmão, me ajuda a pregar nesta manhã. Diga assim, Deus vai fazer com você de forma diferente. Deserto nunca afastou Deus, Ele aproximou.
E posso dizer, o Senhor está falando aqui para mim. Diga, Adson, para a minha igreja, que eu estou visitando alguns desertos na vida de alguém. Alguns cantos de lugares de sequidão. E quando Deus visita o deserto, o milagre acontece. Lembra de Moisés? O Senhor visitou ele no deserto. Lembra do profeta Elias? O Senhor visitou no deserto. Lembra do nosso amado Jesus? Deus deu vitória a ele no deserto. E por que você acha que esse deserto para você é fim? E por que você acha que só porque deu errado uma ou duas vezes acabou tudo? Se Deus trabalha baseado em promessas, por que temer? Fomos ministrados nesta manhã com esse louvor. Temer por quê? Mas eu não estou conseguindo enxergar, pastor. Quem foi que disse que você precisa enxergar para saber se Deus vai fazer? Você precisa acreditar que a palavra dele não tem variação. Você precisa entender que Deus não depende da nossa ótica, da nossa ação. Vai ver a posição geográfica que você se encontra é desfavorável. Só que Deus não está vendo um deserto, Ele está vendo uma terra prometida. Você pode estar entrando nessa situação cabisbaixo. Deus já está vendo você contemplando uma vitória. É o Senhor ministrando no seu coração que esse deserto que você está enfrentando, que deserto, pastor? Uma dificuldade que assolou na sua vida. Ele está dizendo: eu também sou dono do deserto. Foi no deserto que ele conduziu o seu povo. Amados, como é que alguém descansa no deserto? De dia o sol escaldante, de noite uma frieza, menos 50 graus. Só que o texto vai mencionar, capítulo 28, versículo 12: ali sonhou. Se ele sonhou, ele dorme. Diga, se ele sonhou, ele dorme. Diga, seu irmão, se ele durma, descanse. É como que eu estivesse vendo aqui alguém de madrugada, agoniado, estressado. Como é que vai fazer? O Senhor está dizendo assim: volte a dormir, porque eu também me revelo em sonhos. Deus traz estratégias em sonhos. E às vezes você, dopado, querendo tomar esse remédio o tempo todo, pensando que vai passar, vendo a luz do dia chegar, você na verdade está dizendo assim: eu não estou confiante no que Deus pode fazer. Só que nesta manhã, Deus está falando para alguém aqui, dizendo: pode voltar a dormir. Pega na mão do irmão e diga assim: pode dormir tranquilo. Quando você acordar, vai ter o quê? Uma surpresa. Quem nunca aqui dormiu de um jeito pensando que no outro dia seria daquela forma e no outro dia Deus fez o milagre? Quem está entendendo nesta manhã? Deus está dizendo: ei, o controle permanece comigo. Só durma tranquilo, confie. Deite e durmo, logo o Senhor me guarda. Vai ter gente aqui que vai voltar a dormir. Deus está falando para alguém aqui, viu? Vai voltar a dormir, vai descansar. Muitas vezes tem pego a palavra dele, amém, é alimento, palavra é alimento. Está chorando no sofá, chora pelos cantos, vai ficar preocupado, vai no portão, olha para o céu, vê as estrelas, vê tudo passar. O Senhor está dizendo: acalme o seu coração, porque eu estou entrando na raiz do problema. E o texto diz que havia uma escadaria que erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Versículo 13: acima dela, em pé, estava e ele disse: eu sou o Senhor. Ei, Jacó, vi tudo o que você fez, mas eu quero dizer para você: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor de Abraão, seu pai, o Deus de Isaac. Darei a você descendência a terra ao qual você está pisando. Olha só que contraditório. Um homem que foge, sem perspectiva, sem direção, pega uma pedra, e o mais confortável naquele momento era aquela pedra, e ele vai sonhar, e no sonho Deus fala com ele. Um homem que está desprovido, está recebendo uma palavra dos céus. Eu não sei para quem é essa palavra aqui, está dizendo assim: meu Deus,
como eu vou projetar esse mês de julho? Deus está dizendo para você: confia em mim, porque a última palavra permanece sobre a minha mão. Sobre as mãos do Senhor tem o poder. A Bíblia nos ensina que nenhuma promessa que Deus prometeu falhou para Israel. Nenhuma. Todas se cumpriram. E a gente quer resolver do nosso jeito, da nossa forma. Quer fazer como nós entendemos, e nós somos limitados. É isso que você precisa entender. Nós somos limitados. Vai ter momentos que você vai errar. Vai ter momentos que você vai fraquejar. Vai ter momentos que você vai dizer: eu não deveria ter pensado, ter feito, ter dito, ter estado naquele local. Mas o Senhor diz assim: já aconteceu, agora é orar para que eu possa reverter essa situação. Eu vou falar aqui para alguém: Deus vai reverter algumas coisas, viu? Que na falta da maturidade, na falta da sabedoria, você fez sem pedir discernimento ao Senhor. Você fez no momento da emoção. E eu costumo dizer que a emoção passa, mas é a oração que fortalece. Oh, Deus está ministrando no meu coração para dizer: continua em oração, continua em oração. Eu não estou vendo nada, continue em oração. Mas fulano está prosperando, continua em oração. Mas eu perdi, continua em oração. Por quê? Porque maior é aquele que te chamou. Porque no momento do deserto, parece que as coisas atraem as nossas vidas para que a gente possa contemplar o ímpio prosperando. Você diz assim: sou semeador, vou para os cultos, faço tudo, mas minha vida não anda. Posso dizer para você? Tem coisas que a vida não está andando, não é culpa de Deus. É que nessa mangueira tem um nó. Como é que você abre a torneira, sai água, mas ela não sai no final, no seu destino? É porque no meio do caminho tem um nó. E Deus está falando para alguém aqui nesta manhã: desata esse nó, para que tudo comece a fluir na sua vida. Pastor, mas eu sou crente. Você pode ser crente, eu creio nisso. Só que tem coisas que tem nó na sua vida e não prospera quem tem nó. Não tem como resolver com nó, amados. Como é que vai fluir se tem algo que impede o seu crescimento, se impede a sua projeção, se impede você de enxergar que Deus está agindo na sua vida? Então nesta manhã o Senhor diz a mim e a você: estou desatando nós. Agora você tem que querer. Pega na mão do seu irmão e diga assim: você vai ter que querer desatar esse nó que você acha que é benéfico, mas é maléfico, não está trazendo nada, é complicação, é dor, é vergonha. Se você confiar em mim, rios de água viva fluirão sobre você. Quem crê nisso? Diga assim: eu estou desatando nó. Hoje eu quero viver a plenitude de Deus sobre a minha vida. Receba isso aí em nome de Jesus. Receba aí em nome de Jesus, que você vai ver que sua vida vai dar um destravar. Não adianta culpar político, não adianta culpar o cenário, não adianta culpar o valor do salário mínimo. Não. Tem nós que precisam ser destravados, tirado isso daí das nossas vidas. São coisas que impedem o nosso crescimento. Então Deus visita pessoas iguais a mim e a você no deserto, para mostrar que Ele não abandona. E Deus fez uma promessa: darei a você, a sua descendência, a terra ao qual você está deitado. Como é que pode alguém que não tem nada, fugitivo, receber uma promessa de Deus? É porque Deus não se limita à nossa visão. Deus não se limita ao nosso cenário. Na verdade, Deus não depende da nossa realidade. Tem gente que pensa: não, agora que está tudo bem, vai acontecer. Não acontece nada. Eu fazia um serviço no meu carro que era distante do local onde eu trabalhava. E aí do nada Deus trouxe para um mais próximo. E aí eu consegui ter acesso. Creia, não foram 2 semanas. O que eu achei que seria, Deus tirou.
Porque tem coisas das nossas vidas que a gente pensa, se eu me aproximar fica mais fácil. Na verdade quando Deus aproxima é que dá certo. Mas tem distâncias que é melhor do que a permanência de alguém do seu lado. Você está entendendo? Tem certas coisas que Deus vai distanciar para você ter saúde emocional e espiritual. Porque tem gente que é atrelado. Tem gente aqui que tem um nó com alguém que não leva a nada. É só a beira do abismo. Mas o Senhor está dizendo para você, a sua dependência é em mim. Não, se ela fizer eu faço, se ele não fizer eu não faço. Deus está dizendo assim, quem rege a sua vida? Quem conduz você? Você não é marionete. Já dizia sua avó, sua mãe, você não é todo mundo. O cristão de verdade, ele ouve e entende a voz do seu Senhor. A Bíblia nos ensina, está registrado, as ovelhas ouvem a minha. Pergunta só ao seu irmão, só para ele ver se ele está acordado e está entendendo. A quem você está ouvindo? É só isso. As vozes que você ouve será o seu direcionamento. E não pode reclamar. Mas quem fala com Jacó aqui? Próprio Deus. Eu sou o Senhor. Deus de Abraão, de Isaque. Eu vou te dar a terra aonde você está deitado. Vou eu abençoar. É isso que o Senhor está dizendo. No lugar da vergonha terás dupla honra. É isso que o Senhor está dizendo para ele. Ele diz assim, você está sendo fugitivo, você está corrido, está jurado de morte. Mas eu hoje estou decretando vitória sobre a sua vida. Ah, meu irmão, você não está entendendo. Se você pudesse contemplar o que Deus está ministrando no seu coração, é dizendo, confie, porque o dia de hoje não estabelece o seu fim. Tem muita terra para você percorrer, tem muita estrada para você caminhar. Não é o fim, por mais que o inimigo diga, acabou. Porque tem coisas nas nossas vidas que é assim. O inimigo mostra tudo de ruim nesse período de deserto. Ele mostra que você está falido, que você está quebrado, que o casamento está ruim, que está sem saúde, que está perdendo tudo. Esse é o papel do inimigo, de destruição. Só que o Senhor está dizendo assim para você, eu quero lhe apresentar um lado que a sua emoção não está fazendo você enxergar. Por quê? Porque entre fé e emoção há uma distância muito grande. Que lado é, pastor? O lado que a fé fala com você. Como? Estou caído, mas não estou prostrado. Estou cansado, mas não estou morto. A porta pode até ter se fechado, mas eu tenho 2 joelhos para pedir ao meu Pai, e no tempo certo Ele me conceder. Oh, meu irmão, vai ver, você pode estar contemplando algo de alguém. Deus está dizendo para você, acalme seu coração, o seu vai chegar. Não, deixa eu liberar essa palavra aqui, em nome de Jesus. Você até disse, é bonito, que coisa linda. Ah, Senhor, Deus está falando para você, o seu eu vou entregar. Bom é ter o nosso, mas tudo no tempo de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O inimigo só mostra coisas ruins, o lado negro da história. Ele só vai mostrar o que não deve. Para quê? Para acabar de matar. Porque é isso que o inimigo faz. Você está numa situação difícil e vem uma enxurrada de coisas piores para fazer você desacreditar que um dia alguém pregou o evangelho para você, para desacreditar na palavra que o pastor traz, para desacreditar no louvor que essa igreja canta, para desacreditar nas promessas que você um dia recebeu. Esse é o papel do inimigo. Só que nesta noite, escamas dos seus olhos estão sendo tiradas para você não enxergar. Não enxergue mais a ótica do inimigo, enxergue o que Deus está preparando para a sua vida. Tem gente que só consegue enxergar deserto. Deus está falando para você, enxerga o que eu falei. Lembra seu irmão nesta manhã, diga assim, o que foi que Deus lhe falou? Só isso.
quem é mais forte? Qual é a palavra que se prevalece? A Bíblia nos ensina, agindo Deus, quem? Você está entendendo? Não, pastor, reuniram-se, pode se reunir 180 mil, Deus só precisa de um anjo para fazer a destruição. Não, pastor, é só a diretoria, é só a nata, pode ser quem for, agindo Deus, quem vai impedir? Posso liberar uma palavra para você? Alguém até está com um documento, uma assinatura, algo para querer escandalizar. O Senhor está dizendo, estou colocando o dedo, estou colocando a mão e nada vai acontecer. Porque alguém disse, vamos ver se ele serve a Deus mesmo. E Deus está dizendo, serve e vou mostrar que quando mexe com os meus, eu me levanto do trono. Deus está se levantando do trono e está dizendo, tu és meu, tu és minha, te chamei pelo nome, não se preocupe, porque toda mentira vai cair por terra nesta manhã. Você crê nisso? Cutuca seu irmão, diga assim, o que for de mentira vai cair por terra, o seu nome vai ser honrado, e você vai dizer, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quem crê? Quem crê? Deus é seu Pai, é o seu juiz, Jesus é seu advogado, e Ele não perde batalha. Vou lhe dar 10 segundos para você adorar. Ele não perde batalha, Ele não perde, Ele entra para ganhar, Ele entra para guerrear, Ele entra para mostrar a você. Alguém está dizendo, só vence porque assim, é desse jeito. Jesus dizia assim, vou mostrar que até no deserto eu sou seu Deus, eu sou seu Senhor. Alguém está dizendo, só vence por cima. Jesus disse, vou botar você por baixo, mas eu vou lhe honrar. Deus vai trazer honra para confundir gente, porque a Bíblia diz, está escrito, confundido e envergonhado serão todos aqueles que vos perseguem. Pode dizer para o seu irmão, diga assim, não se preocupe não, se você está sendo perseguido, Deus está lhe guardando. Posso dizer para vocês, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu ontem estava resolvendo coisas da igreja, passou eu a pastora, e tinha 2 senhorinhas do coque. Deus vai fazer justiça. Eu até, oi? Deus vai cobrar. Eu digo, Jesus, ainda bem que não é comigo, né? Eu estava aqui com uma convicção, e ali me chamou a atenção, que muitas vezes nós estamos nos problemas da vida, e nós entregamos os pontos. Com aquela voz, eu disse, é assim que eu tenho que me comportar, crendo que eu posso não estar em mesas, eu posso não estar em reunião, eu posso não estar no ambiente, mas Deus. Alguém pegou aqui? 2 pessoas pegaram. Pegou? Pegou? Sabe o que Deus está dizendo? Você não precisa estar lá não, mas o meu Espírito está. Eu vou direcionar da melhor forma. Tentar até de um jeito, mas não vão conseguir. Sabe por que não vai conseguir? Porque Deus sabe as suas lágrimas, Deus sabe as suas renúncias, Deus sabe quanto você tem se esforçado para ser um crente fiel, Deus sabe que você já largou muitas coisas, as coisas erradas do passado, para dizer, eu agora quero ser uma nova mulher, eu agora quero ser um novo homem, eu não quero mais isso. Mas às vezes vem a tentação da carne e você resiste. Ei, Deus está contemplando a sua renúncia. Aleluia. Diga para o irmão, triste de alguém que se mete no caminho é quem tem feito renúncia para Deus. Triste, irmão. Deus se levanta, Deus honra, e tem causa que Ele diz assim, é minha essa causa. Calarás e verás a minha ação sobre esse negócio. Ai Jesus, reprima a sua voz de choro, porque eu vou trazer discernimento para a sua vida. Eu estou contemplando a renúncia que você tem feito. Eu sou o teu Senhor. Assim como eu falei com Jacó no deserto, falo com você hoje. Não se preocupe, porque eu prometi, eu vou cumprir. É fácil receber promessas no palácio. Fácil.
É fácil olhar hoje e dizer: a igreja onde eu congrego está em crescimento. Mas ninguém viu quando estávamos só nós três em uma BR todos os domingos para ir pregar para 2 pessoas em Itabaiana. Ninguém via quantas vezes tínhamos que caminhar para visitar alguém em um povoado que não tinha nada a nos oferecer, porque quando tem algo para oferecer é bom, é? O que é que você diz? Vou chegar lá, vai ter um banquete, vai ter uma torta, vai ter uma macarronada, vai ter isso. Não tinha nada, era amor pelo evangelho, era renúncia. A igreja que nós congregávamos tinha uma Kombi, Deus deu uma Kombi. Por isso que eu creio no que Deus faz, irmão. Deus deu uma Kombi para a igreja. E aí eu pegava a Kombi dia de domingo. Quando eu tinha dinheiro, eu pagava o rodízio para todo mundo no Pirata. Hoje é R$90 lá, antigamente era 20. Quando eu tinha dinheiro, as 14 pessoas estavam na porta da igreja, 10h30 da manhã. Quando eu não tinha, só ia eu, a pastora Daniele. Mas o Espírito era o mesmo. Ia guiando, ia conduzindo. E sabe o que é que mais me alegra? Que no ano que eu fui consagrado a pastor, em 2010, todo aquele povo pequenininho, de surpresa apareceu na igreja, não estava sendo consagrado, derramado óleo. Eu digo: Jesus, que coisa linda. Um povo que não tem nem a condição. A gente vinha com macaxeira, com inhame, com galinha, com tudo, era farto. Eles só não tinham escolaridade, mas era um povo temente. Quantas vezes eu cortando o cabelo, tá? Minha família que não deixa mentir. Um senhorzinho ligava: pastor, minha esposa está endemoniada. E eu dizia: fulano, pare de cortar aqui. Eu se coloca o telefone no ouvido dela. Aí do outro lado estava lá o bicho: eu vou destruir a vida dela e tal. Eu digo: Satanás da miséria, sai agora da vida dela em nome de Jesus. Aí pá, o que foi? A pastora caiu aqui. Eu digo: manda ela dar glória a Deus. E ela era liberta. Mas hoje é fácil ver você numa outra posição, mas não sabe as lágrimas que você já enfrentou, não sabe as dores, sapato rasgado, sandália quebrada, usando as mesmas roupas. Ninguém viu isso na sua vida, não é verdade? Ninguém viu quantas vezes você teve que economizar para não faltar o alimento até os últimos dias do mês. Ninguém viu quando você fez um malabarismo nos boletos para tentar honrar, para que sua família não percebesse. Ninguém viu isso, mas posso dizer, Jesus contemplou. Que mesmo com toda a dificuldade, você disse assim: eu não troco o Senhor por nada. Posso não pagar esse boleto, mas eu vejo esse. Posso não ir para esse local, mas eu vou para a casa do Senhor. Ah, quantas vezes você disse assim: vou guardar até a passagem, porque a minha preferência é ir para o culto. Ei, Deus contemplou tudo isso e está dizendo para você: espera, há um tempo determinado por Deus sobre a sua vida. Tudo que eu disse vai acontecer. Fácil é você ter, meu irmão. Difícil é depender de alguém. E tem desertos que Deus vai fazer a gente ver o que a gente queria ter e não pode. Você está entendendo? Tem desertos que você vai querer ter, vai ver e não vai poder. Mas você vai caminhando, você vai chorando. Essas lágrimas um dia serão lágrimas de alegria na sua vida. Eu mais jovem, junto com os meus irmãos, minha mãe, Daniela, só éramos nós. Saímos do Augusto Franco para Barão de Maruim. Criança, toda criança tem disposição, tem fome. E eu já maquinava na minha cabeça, por quê? Porque eu já tinha vivido tudo isso. Com 18 anos eu tinha meu mundo de coisa, eu fazia o que eu queria, e do nada Deus botou no deserto. Você sabe o que é você ter e poder comprar, e do nada você querer e não ter? A ver, Deus está falando com alguém aqui. Quantas vezes você quis, e a condição hoje não é mais a mesma? Eu vou dar o meu testemunho. Saímos da Barão de Maruim até a praça Tobias Barreto. Não sei hoje, mas antigamente, todo domingo, tinha aquelas comidas deliciosas, torta, churrasquinho, macaxeira, tudo que você pensar tinha lá. E a gente tinha que ver, chorar,
e só lembrar que tinha só a passagem para voltar para casa. Chegou um dia na minha vida que eu fechei a porta do carro, que eu estava de carona vindo da igreja. Naquela rua, no bairro Santos Dumont, eu olhei para o céu e disse: hoje é o último dia que eu vou depender dos homens. Hoje eu quero dizer que eu vou me alinhar com o Senhor. Sabe o que está dizendo para Deus? Está dizendo assim: não adianta eu estar indo para a tua casa e quando eu saio faz coisa errada. Ano de 2005, era um pé lá, um pé cá. Naquele ano Deus me provou tanto que eu disse: eu vou só buscar a Deus. Amados, Deus me arrancou daquele bairro, me colocou em um quarto minúsculo, porque se Daniela entrasse eu tinha que sair. Diante de Deus, não tínhamos a condição de comer o que queria comer e tantas coisas. Mas eu disse: se for por bem da minha vida espiritual, eu vou permanecer. É Deus falando para alguém: permaneça, vai valer a pena, permaneça. Toda renúncia, toda dor, toda limitação. Eu vejo gente muitas vezes contando a moeda, dizendo: vai dar para fazer isso, vai dar para fazer aquilo. Mas é com cuidado, para a gente não tropeçar no meio do caminho. Posso dizer, assim como Deus fez na minha vida, na vida de milhões de pessoas, vai chegar o seu tempo que você vai dizer: minha filha, não olhe nem o preço, pode comprar. Vai chegar o momento que a mulher vai dizer: meu filho, era o seu desejo, pode comprar, porque hoje nós temos a condição. Quem crê nisso? O Deus que disse a Jacó: a terra que você pisa eu vou te dar. Deus também disse para mim, para você nesta noite: creia que eu sou o seu Senhor. E posso dizer, se hoje não tiver, eu sirvo a Deus do mesmo jeito. Porque é no deserto que Deus nos ensina a depender tão somente dEle. Quando nós não estamos no deserto, a gente tem que ter para ser. Mas quando a gente passa no deserto, é só ser servo, ser humilde, agradecer a Deus por todas as coisas. É Deus falando para você nesta manhã, amados: não se preocupe, não turbe vossa oração. O que Deus prometeu vai cumprir. Você vai ter novas experiências com o teu Senhor. Você vai ver que algo vai mudar na sua vida. Olha para os olhos verdes do seu irmão e diga assim: vai mudar. Mas não é exterior não, é interior. Diga a ele: vai mudar. Posso provar para você que vai mudar, Wellington? Vou provar, bota na tela. Gênesis 28:16. Quando Jacó acordou do sono, quando ele acordou de quê? Disse: sem dúvida, o Senhor está neste, mas eu não, porque a mente dele estava travada. Quando a gente tem novas experiências com Deus, as coisas fazem isso aí. Pastor, como assim? Deus está dizendo: vai ter uma nova experiência, porque eu vou mudar a sua mente, eu vou mudar o trajeto, eu vou mudar a rota, mas o propósito permanece o mesmo. Ele vai declarar verdadeiramente temível. Coloca lá o próximo versículo, versículo 17. Temível, né? Minha versão está aqui, mas diz: com muito medo ele disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Amados, ele não acordou em um palácio não. Ele não acordou na casa da família não. Ele acorda no mesmo lugar, sozinho, sendo fugitivo, julgado de morte. Pastor, e por que ele disse isso? Porque ele teve um encontro com Deus. Sabe o que é que você precisa nesta manhã? Não é de dinheiro, não é de posses, não é de título e nem honrarias. O que você precisa nesta manhã é de um encontro com Deus. Pega na mão, se você puder, dessa pessoa. O Senhor está ministrando assim: no momento que você pega na mão dessa pessoa, eu estou destravando. Feche os seus olhos, um ato de fé. Faça igual Jacó. Jacó dormiu sem entender nada, mas quando ele acordou, ele disse: é casa de Deus, é a porta dos céus. Creia que nos olhos da fé, quando você abrir os seus olhos, você vai ter uma experiência com Deus de forma diferente, porque você veio aqui nesta manhã até com alguns pedidos, só que o Senhor está dizendo: não são pedidos que você precisa de um encontro comigo.
E esse encontro vai ser um divisor de águas. Esse encontro vai ser um reabastecimento para a sua caminhada, para o seu ministério. É o Senhor dizendo para você: você vai ver a vida de outra forma. Você vai ver a sua vida sendo transformada por um outro ambiente. O Senhor está dizendo a você nesta manhã: eu cuido de você. Abra os seus olhos e veja eu contemplando a sua vida. Creia nisso. Creia. Pastor, mas eu estou aqui na igreja do mesmo jeito. Jacó também se sentiu da mesma forma, só que algo interno nele tinha mudado. São experiências. E desertos são experiências nas nossas vidas. Às vezes Deus vai mandar você para um local por um tempo curto. Lembra do profeta? Ele saiu de cena e foi para a beira do Querite. Tem momentos que a gente vai pensar que o Querite vai ser o nosso fim. Só que Deus vai fazer o quê? Vai secar o rio. Porque a gente se acomoda, amados. Tem gente que se acomoda. Tá tudo bom. Ah, tá perfeito. Não, tá maravilhoso. Eu tinha essa mente, sabe? Oh, Jesus. A igreja era desse tamanho aqui, olha. Que coisa linda. Tá tudo pequenininho. A gente tinha ventilador, botou ar-condicionado. Aí não tinha uma câmera, comprou uma câmerazinha. Não tinha Tem um data show, compramos um negócio maior. Sei lá como é o nome daquilo. Tá tudo muito confortável. Só que não era aquilo que Deus queria. Deus disse assim: eu tenho outra porção dobrada para você. Você está entendendo? Sede fiel no pouco, porque no muito Deus coloca. E Deus dá muito mais do que pedimos. Que eu dizia: Senhor, se for outro tanto desse, a igreja é gigante. Aí Deus disse assim: eu vou dar ainda maior. Aí hoje você tem até um outro espaço, tem lá em cima. E o que é que Deus tem dito aqui nesse altar? Que ainda vai alar. Então receba isso. Se vai alargar o altar, também vai chegar na sua vida. Porque nós somos beneficiados do altar, comemos do altar, somos refrigerados pelo altar, somos aquecidos pelo altar. Que altar é esse? Esse altar não, o altar de Deus. É o Senhor dizendo para você: na medida que você cresce, você vai começar a ver que planos e memórias vão surgir sobre a sua vida. E sabe o que eu acho mais interessante? É que você nunca descarte o que um dia foi um acesso para a sua vida. Depois dessa palavra, eu não vejo Jacó pegando aquela pedra e rolando ela para um canto. Não. Eu vejo ele fazendo memorial. Lembra aquele rapaz da maca? O que foi que Jesus disse a ele? Levante, ande, mas pegue a sua maca e vá para casa. Pastor, como é isso? Era mais ou menos assim, ó. Para você entender, vou conjecturar. Toda vez você achar que é alguma coisa, olhe para a maca. Aí a maca está bem ali, olha. Não, eu não sou nada, é o Senhor. Não, porque se não fosse ele, nada tinha acontecido. Eu não posso nada. O que era uma pedra para ser travesseiro, agora foi uma coluna que ele ungiu no lugar onde Deus tinha dado a ele como herança. Pastor, destrincha que eu quero receber essa palavra. No lugar da dor, da vergonha, você vai ver Deus se manifestar de forma diferente. Olha para o seu irmão e diga assim: a sua dor vai ser transformada em testemunho. A sua dor vai ser transformada em testemunho. Posso dizer? Quando alguém disse assim: vamos dar oportunidade a ela, você diz assim: no dia eu estava como Jacó no deserto, existia uma dor, mas hoje eu tenho um testemunho para contar. Quem vai receber aqui de Deus essa palavra? Quem vai receber de Deus tem um testemunho com essa dor que você vai contar, e alguém vai dizer: como suportou toda afronta e toda dor. Fácil é glorificar a Deus com a promessa na mão. Difícil é ter só a promessa, mas continuar crendo que Deus vai agir. Pastor, quando? Quando eu não sei. Mas eu digo uma coisa: fica na brecha, Mardoqueu. Quando a porta abrir, você está lá.
Oh, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu estou aqui, olha. Quem se antecipa, governa. Eu estou aqui. A porta abriu, eu mando mensagem. Então quando essa porta abrir, já esteja lá em nome de Jesus. Deus está falando, se organiza, se prepara, faz a sua parte, porque a parte de Deus com certeza vai vir. É só você se organizar. Pastor, quero viajar para os Estados Unidos. Já tirou o passaporte? Não. Então você está entendendo como é que funciona? Não é assim. Eu queria tanto poder comprar uma casa, um carro, mas o nome está sujo, então limpa. Você está entendendo? São coisas simples que Deus está falando para você. Se organiza, porque a oportunidade até vai bater na porta, mas não vai girar a maçaneta. Deus está falando para alguém, a parte dele ele vai fazer, mas organiza a sua casa, organiza o seu altar, unge a sua vida, permanece fiel em Deus, já começa a buscar coisas novas e aguarde que o tempo é do Senhor. Hoje tem aquele aplicativo, né? Serasa, não tem isso, né? Todo mundo hoje baixa no telefone. Antigamente você tinha que ir lá no edifício Futuro, será qual era o nome? Paulo Figueiredo, para você fazer a consulta. Lembro como hoje, não sei por que estou dizendo isso. Chega a mulher olhou assim com tristeza. Até o computador sai uma aguinha, eu digo, chorou junto com a mulher. Eu disse, moça, tem um negócio agora de score, de ponto. Ela disse, me dê seu CPF. Estou, né, passando o CPF. Ela imprime o papel, a gente pagava na época. Aí tinha lá, né, que é de 0 a 1000, né? Me lembro como hoje aquele número. 93. Não comprava nem uma bala. Eu disse, moça, sabe o que é? Porque seu score está baixo. Eu digo, eu não consigo fazer um cartão. Eu não consigo fazer nada. Quero comprar algo para minha esposa, não consigo dar nada, né? Você precisa logo nela, né? Jesus, Não consigo fazer nada. Eu saí daquele dia com uma tristeza no coração. Só que o tempo passou. Eu não sei por que estou falando isso. Score de gente vai aumentar. Você vai viver algo sobrenatural na sua vida financeira, crê nisso. Pastor, e se eu não viver? Tem algum nó. Porque todo crente precisa ser próspero. Não estou dizendo que todo crente tem que ser rico. Estou dizendo que todo crente precisa ser próspero. Pastor, não consigo. Diga, irmão, tem algum nó. Diga, você é crente, mas tem algum nó na sua vida. Que vai ser desatado hoje. Você está entendendo? Não consigo avançar, tem nó. Não consigo romper, tem nó. Tem algo lhe segurando, tem algo travando. Então cada um sabe. Cada um de nós sabemos o que está acontecendo. Fica de pé nesta manhã. O que era para ser vergonha será um memori. Você vai guardar. Eu acho que ainda tenho até esse papel até hoje nas minhas coisas. Para lembrar que eu não sou nada, nem você. Deus está dizendo para mim e para você, vou dar por herança. Aguarde no meu tempo. Continua fazendo as boas obras. Não desista porque não aconteceu. Pastor, como é que eu sei que eu estou curada nisso? Posso dar um exemplo para vocês? Sabe qual é o exemplo? Quando você vê alguém sendo honrado e você diz assim, Deus abençoou. E se alguém disser, e você? O tempo certo vai chegar. Pastor, mas eu fico enfurecido. É um misto de raiva. Isso é inveja. Isso é um mal. Quando você vê alguém prosperando e você fica com raiva, saiba, isso é inveja. Que não pode ter na sua vida. O meu telefone é um 7, um 8, um 10, sei lá qual é. O da irmã já é um 17. Amém, glória a Deus. Se seu coração ainda fica assim, peça a Deus para Ele te libertar. E isso é um dos nós que alguém pode ter. Deus está falando. Aí alguém fecha a porta do carro novo, você está descendo do Uber. Olha, é um nó.
que vai ser desatado hoje. Quando você começar a enxergar que o irmão está sendo abençoado e a sua vez vai chegar, você vai ver, conte o tempo que Deus vai trazer o que você precisa. Não é porque alguém comprou um carro de 1 milhão que eu sou obrigado a ter, não. Deus vai trazer a minha necessidade. Você está entendendo? Então Deus dos céus é riquíssimo, poderoso em atender às nossas necessidades. Então tem gente que vai pedir, e não vai acontecer. Por quê? Porque não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Tem algo que está sendo projetado de forma diferente. Depois da experiência com Deus, daquele sonho, tudo mudou. E é isso que eu quero trazer para vocês. Tudo mudou depois que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Éramos nós para sermos crucificados, mas Ele tomou o nosso lugar. Aquela chicoteada, cuspe na face, os órgãos à mostra, era para ser em mim e você. Mas Ele disse, não, eu vou suportar tudo isso, porque vai gerar uma mudança, uma transformação. Quem aqui nunca recebeu alguém que pregava o evangelho e você nem cristão era, e você dizia, já vem esses crentes, e hoje você sabe que por causa dos crentes você está aqui nesta noite, porque alguém um dia lançou a semente, mesmo sem você querer. Eu dizia assim, quem está aí? Não, é não sei o que. Eu digo, eu estou sem tempo. E hoje eu vejo que um dia uma palavra de Deus chegou na minha vida, como chegou na sua. E eu quero profetizar que vai chegar na sua família. Você crê nisso? Não vai ficar resguardo de ninguém. Todos eu profetizo que vai dizer assim, nós vamos para o culto hoje. Ah, mas e fulano? Ele também vai, porque ele já arrumou a roupa dele ou a roupa dela. Creia que todo mundo vai andar com você assim, nós vamos para o culto. Quem crê nisso? Creia, profetiza na vida do seu irmão. Diga assim, eu profetizo na sua vida. Quando você profetizar para a vida de alguém, Deus transforma a sua. Deus diga assim, eu profetizo que na sua casa todos serão cristãos, em nome de Jesus. Todos, em nome de Jesus. Do mais rebelde ao mais sensível, o Senhor está dizendo, eu visito o coração de criança e até de faraó, mas eu vou dar vitória à sua oração. Tudo vai mudar. Tem algum hino para a gente louvar? Tudo vai mudar quando você entender que o comando não vem da terra, o comando vem do céu. Olha para o seu irmão e diga assim, sua vida não acabou. Diga, tem novidade chegando para você. Prepare-se para viver mudanças. Diga, principalmente espirituais. Deixa eu ensinar algo aqui como pastor para vocês. Toda vez que Deus quiser mudar a sua vida, Ele vai mudar o seu interior. Primeiro vai ser no reino espiritual, porque senão você vai ser envergonhado, porque o inimigo vai envergonhar. E alguém vai dizer, não era de Deus? Era, porque você não estava preparado. Então, antes de tudo, diga, Senhor, antes de chegar a prosperidade, de chegar casamento, de chegar porta aberta, de contrato novo, de propostas, me dá discernimento, que eu não me perca no meio do caminho. Porque tem muita gente que Deus abençoa, mas se perde no meio do caminho. O inimigo apresenta pratos de lentilha. Lembra? Está ele fazendo o guisado e disse assim, venda-me a primogenitura. Então não aceite prato de lentilha não, porque Jesus não deu pouco, Ele morreu por completo para nos salvar. Se estamos aqui nesta manhã, é porque Ele foi lá na cruz e morreu para nos salvar. E se nós temos vida hoje, em vida e abundância, é porque Ele derramou seu sangue carmesim, é porque Ele se entregou como ovelha muda para uma geração, muitas vezes até infiéis. Nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. Mesmo que a porta não tenha sido aberta, Ele permanece fiel. Mesmo que a saúde não tenha chegado, Ele permanece fiel. Mesmo que você não esteja enxergando o que você quer ver, mas Ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Oh, foi num domingo como esse que aquela mulher disse, entrega o corpo do meu Senhor. E ela não sabia que estava falando com o mestre. E ele disse, vai e avisa aos meus irmãos e a Pedro que eu ressuscitei. Ei, Jesus está dizendo, eu sou o primogênito dos mortos, comprei a sua dívida com sangue, não deves mais nada a Satanás, tu és livre.
Tu és livre, creia. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Diga para o seu irmão, diga assim: você não deve mais nada. Você é livre, Jesus comprou você com sangue. Você agora é escravo de Jesus, só isso. Não mais do homem. Eu quero liberar uma palavra aqui de libertação para alguém. De drogas, de vícios, coisas ilícitas ou lícitas que não convém mais na sua vida. Seja liberto nesta noite de tudo aquilo que não condiz, que não agrega, que não edifica. Seja quebrado toda a maldição que alguém disse não vai conseguir, e essa palavra se alojou na sua cabeça. O pássaro fez um ninho, mas nesta noite o arco quebrou e você e eu fomos libertos em nome de Jesus.